Então, boa noite a todos. A gente vai retomar a aula iniciada, né, com o tema Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né, o capítulo 8 do Evangelho. Na aula passada a gente falou um pouquinho do coração, né, como centro da nossa vida, né, entre a dualidade entre a mente e o coração, e de que forma a gente consegue e deve, né, olhar para dentro de nós, né, ouvir o coração para que as nossas ações sejam mais próximas do ensinamento de Jesus, porque esse é o objetivo, né, a gente seguir os ensinamentos, agir conforme a lei, para que a gente consiga, sentir-se mais leve, que a gente encontre realmente as respostas das nossas aflições, das nossas angústias, para que a gente não viva nessa dualidade. E aí no slide que a gente, parou foi nesse aqui, né, que fala da medicina tibetana. E aí a gente ficou com esse questionamento na aula passada, né, então a gente teve uma semana aí para refletir sobre, qual é a origem das nossas doenças, né, e na medicina tibetana eles falam que é a nossa ignorância, né, então, o que entender por ignorância é não saber que não sabe, né, então quando a gente não sabe que não sabe, a gente é ignorante, né, e não ver com clareza, e quando não vemos com clareza, não temos que pensar, e quando não vemos claramente, colocamos o pensamento para funcionar. E aí, quanto mais pensamos, mais ignorantes somos e mais confusão criamos. Então, é por isso aí que a gente vive nessa confusão, né? Porque a gente acelera a todo tempo o nosso pensamento e, e vira um caos, né? De fato. Então, a gente vai adentrar agora especificamente no capítulo, né? Que fala, deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino de Deus é daquele que se assemelha. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, quando Jesus, nessa passagem diz: "Deixar vir a mim os pequeninos", que ele se referia a exemplo de uma criança, não porque a criança a gente como, conhece e acredita na reencarnação, somos espíritos milenares, né, a gente sabe que naquela criança existe um espírito aí de muito tempo, né, muitos anos de existência. E que ele ao longo do crescimento, ele vai manifestando ali as suas más inclinações, mas a gente passa por essa fase infantil, que é a fase da inocência, justamente para que, eh, principalmente no papel de pais, né, despertem esse amor, né, de servir pelaquela criança que a gente vê ali inocente, tão dependente de nós. Então a criança, antes de manifestar suas más tendências, ela tem a pureza, né, a inocência, ela não tem aquela maldade propriamente dita, quando adulta. E aí Jesus ele chamava atenção para que a gente, conseguisse deixar brotar essa criança que está dentro de nós, essa inocência, essa simplicidade e essa humildade que a criança tem, né. Então, nesse sentido, assim, quando ele fala na pureza do coração e a gente se assemelhar à criança, é nesse sentido, tá. E aí também, nesse mesmo capítulo, a gente tem, o pecado por pensamento e adultério. E aqui eu não vou trazer a parte do matrimônio, né, como a gente sempre fala né, o adultério como um dos exemplos da passagem é a questão da traição propriamente, mas Jesus chama atenção né, pra nossa geração adúltera, né, e pecadora. E ele diz: "Alguém que se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier a glória de seu Pai, acompanhado dos seus anjos". Então, o que que quer dizer? Na verdade, a própria quando a gente pensa, né, e dependendo da qualidade dos nossos pensamentos, a gente já está adulterando, né. Então esse adultério é contrário, porque, digamos, hoje a gente está aqui tentando, né, buscar um conhecimento, e a partir do momento que a gente
tem consciência, a gente já não pode mais dizer que tem a ignorância, né. Então a gente todo o tempo que a gente tiver colocado uma situação de prova, né, a nossa consciência vai trazer o nosso conhecimento. E se a gente pensar em adulterá-lo, né, em benefício de algo, ou ou enfim, ou então simplesmente ignorar, porque naquele momento era mais oportuno, a gente vai estar de certa forma adulterando o que a gente tem consciência, né. E então, Jesus mais uma vez chama a nossa atenção para trazer para dentro, né, para a gente trazer essa pureza do coração, que tudo aquilo que a gente se envergonha, principalmente das palavras, né, que de Jesus, e é o que a gente estava conversando agora, né, Cris, no início, antes do pessoal entrar, eh, sobre o quanto a gente precisa, se colocar nesse movimento, porque é um ato de servir e um ato de olhar para dentro de nós, porque quem está aqui falando é o que mais está tendo a oportunidade de aprender também, né. Oi Ju, boa noite, Oi, levantou a gente. mãozinha, Boa noite, tudo bem? tudo bem? Eh, Ali nessa tua fala do adultério, eu nunca, tinha antes reparado nisso, mas recentemente eu e o Jorge a gente estava conversando e veio a situação de sobre enxergar a realidade, né, que a gente sempre fala. Então acho que também o pecado por pensamento e o adultério ali, eu acho que ele fala, ele se refere, na verdade, à forma com que a gente pensa, porque a forma com que a gente pensa, ela é cheia de conteúdos da matéria, né? Ela é cheia de conteúdos mentais. A gente não acessa a nossa pureza interior, que é o nosso coração, a nossa essência divina, né? Uhum, Então, quando a gente enxerga alguma coisa através da nossa mentalidade cheia de matéria, né, cheia desse uso indevido dessa mentalidade, eu acho que a gente acaba adulterando a verdade de Deus, sabe? Porque a gente só enxerga aquilo que a gente quer ver e aquilo que a gente quer perceber. Então, eu acho que ele também retrata sobre isso, sobre a forma que a gente enxerga as coisas à nossa volta, porque a gente adultera sempre a realidade divina. exatamente. É bem isso mesmo, esse convite, né, porque na aula passada a gente falou muito sobre a questão, da dualidade entre a mente e o coração, né, porque tudo que vem da mente, vem de algo que é externo, ou uma repetição de um comportamento, de algo que a gente utilizou, um mecanismo que a gente utilizou, né, para resolver coisas do passado, e ouvir essa voz do coração é justamente não adulterar a lei, né, é não adulterar, porque, assim, a nossa mente ela é sugestiva, né, e o pensar ele é uma forma que nos conduz a uma ação. Só que esse pensamento a gente tem que estar sempre questionando para ver se ele não vem do externo, porque quando ele vem de uma ação do coração, ele se sente leve, né, ele tem tranquilidade, ele é humilde, ele tem bondade, e quando a gente está em conflito, está estressado, irritado, provavelmente esse pensamento está adulterado, né, adulterado com as informações, influências, externas que a gente tem, né, então é bem isso mesmo, Ju, ele tem essa perfeito, assim, obrigada por contribuir, me ajuda mais, por favor, né, mas eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Posso continuar? E aqui ele fala também, ó: todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. Então, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz, né? Isso que a Ju comentou. Na verdade, a gente não consegue ainda controlar os nossos pensamentos, eles vêm a todo momento, né? Mas se a gente começar a questioná-lo, né? E a repeli-lo como uma condição que não digna, né? Do coração, a gente tem um motivo de progresso, né, porque a gente ainda vai chegar um momento que a gente não vai nem pensar, porque a ação vai ser natural, em consonância com a lei. Mas até lá, a gente precisa estar sempre em vigilância,
desses pensamentos, dessas sugestões, para que a gente consiga estar consciente no processo de evolução. E aqui, ó, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso, né, então quem nem concebe pensar já progrediu. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa o trabalho está feito e nas outras está por fazer, né. Então a gente está aqui, se propondo a fazer esse trabalho, né, a tentar repeli-lo, muitas vezes não ser conivente com ele, para que a gente consiga sim, atingir, né, o centro da nossa vida, né, que está tudo a ação do coração. Acho que essa passagem, assim, faz muito sentido, porque realmente a gente é muito alienado, né, alienado à nossa mente, alienado aos nossos pensamentos, tudo que a mente diz a gente vai lá e faz, ou fica remoendo, ou fica, sofrendo horas, dias, sei lá, até meses e anos, né, por conta de um pensamento que a gente nem sabe se é real. A Helena até trouxe um exemplo na aula passada sobre um acontecimento, uma informação que houve para ela ali, né, de uma simples mensagem, e ela chegou, viu uma cena, e daquela cena a mente dela já levou ela para um mecanismo totalmente ilusório, sem ao menos dar uma oportunidade de ver de um outro jeito. Então, a gente faz isso sempre, né. A gente eu trouxe o exemplo dela, porque ela comentou, mas assim, eu tenho esses exemplos a todo momento. Quantas vezes a gente não julga, né, uma situação pela nossa ótica. A Cris, oi Cris. Oi, nega, sim, eu. Não, me lembrei em falar um pouco sobre, né, pegando esse slide, porque na vida, se a gente for observar o nosso comportamento, a nossa personalidade, né, tem alguns traços que são mais intensos, mais marcantes, vamos dizer assim. Ou seja, a gente lida muito bem num campo da vida e no outro já arrasta ali uma corrente, né? E é importante que a gente perceba isso, porque como é um movimento, ele é um movimento de evolutivo, de crescimento, e não necessariamente a gente é ruim em tudo, que eu quero dizer, né? Porque, assim, às vezes a gente consegue lidar muito bem com determinadas coisas, no trabalho, por exemplo, mas já não consegue lidar com a parte afetiva, família, o relacionamento, ou consegue lidar muito bem com essas coisas e não consegue lidar com a parte financeira, ou com a parte da vaidade, com a parte da, né? Apesar de estar tudo muito intrincado, por isso que em todo o texto que a gente recebe, em tudo que a gente fala, ele fala muito do autoconhecer-se, né? O nosso próximo tema, depois dessa aula, será um mergulho interior, e é isso que ele pede, né? Um mergulhar dentro de si. E isso é tão fundamental, por quê? Porque é só com esse mergulho, né, que realmente eu consigo observar quais são as minhas tendências, né? O que está mais ali precisando de socorro, vamos dizer assim. E trabalhar realmente isso, porque quando a gente vê um texto como esse, e a gente reflete, puxa, mas o que eu preciso mudar? Eu estava escutando a aula hoje pela manhã, e a da aula passada, né? E a Helena, acho que foi que disse assim, pô, mas eu vou substituir o meu hábito por qual hábito, né? Eu acho que foi a Helena que fez esse comentário. E realmente eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu me investigo de maneira muito profunda, para que eu entenda, né, qual é esse mecanismo interior, né? Como que essa mente funciona, quais são os impulsos que levam a determinadas ações. Mas é isso. Obrigada, tá? É verdade. É porque assim, né, é uma das frases que eu ouvi estudando, né, de uma aula que o Jorge me passou, a gente passa a vida inteira querendo provar que temos razão, né, e estamos sempre com culpa, e a gente está se desculpando. Então, assim, só o fato da gente passar essa vida inteira querendo provar que a gente tem razão, que a gente quer mostrar, né, e justificar, a gente não está conseguindo ouvir, né, mergulhar dentro de nós e entender o processo que causou aquela dor, porque assim,
vai chegar um momento que porque a conduta do amor, a conduta do coração é um sentimento que ele vai se tornar natural, e aí a gente não vai ter sofrimento, mas até lá, tudo que que provoca desconforto na gente, a gente teria que parar e observar, que eu acho que é isso que vocês vêm falando há várias aulas, e é muito difícil ainda pra gente interiorizar isso, entendeu? "Poxa, essa situação aqui me causou desconforto". Então, ao invés de eu buscar uma ação naquele conteúdo mental que eu tenho, que ele não é o mais inteligente, porque senão ele não estaria ali, eu não olho para dentro. Então eu me acelero, eu fico querendo buscar uma alternativa para, de repente, me sair daquela situação, para ser menos culpado ou então para dizer: "Não, eu tinha razão", e eu não olho para dentro de mim. E aí eu continuo fazendo esse mesmo ciclo vicioso por milênios de anos, e vamos voltar lá, como diz o Jorge, a nossa maior frustração vai saber que a gente voltou e não teve evolução nenhuma, né. Então acho que isso eu repito algumas vezes, porque isso vai virar uma frase, assim, para minha vida, pra eu pensar assim: "Nossa, imagina de todo o sofrimento, sacrifício que a gente vive aqui, e pensar em que a gente vai voltar e vai ver: 'Poxa, tu não evoluiu nada, tu não fez nenhum progresso, não subiu nem um degrauzinho'". Então deve ser bem frustrante de fato. É verdade. É. É, mas e aqui ele continua, né, no capítulo, né, da verdadeira pureza e a mãos não lavadas. É uma passagem bem interessante, né, porque como a gente trouxe na aula passada sobre as leis do homem, né, a gente comparou que a lei de Moisés, né, que ele trouxe é uma lei externa, né, uma lei para de certa forma, para trazer a ordem material, né, então ele criou as leis para trazer uma conduta material, e a gente se preocupa tanto com ela, né, com esses bons costumes da matéria, mas a gente esquece de olhar a lei de Deus, né, que é a lei que Jesus veio nos transmitir, que é a que está interna, que é no coração, né, que é o ato de mergulhar, como a Cris falou. E aí ele traz aqui, né: "Então chegaram a eles uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão", né. Isso naquela passagem, porque, né, lavar as mãos para sentar à mesa, né. E aí, Jesus: "Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente. Lavar as mãos era mais importante do que limpar o coração". E lá naquela época a gente já vê o quanto automático, no automatismo a sociedade vivia também, né. O quanto esses bons costumes de lavar as mãos, sei lá, tirar o calçado, vamos supor, quando a gente adentra uma casa, né, de alguém, a gente se preocupa com essa higiene, que claro, é importante, mas a gente não se preocupa com o que vai sair da nossa boca, a gente às vezes não se preocupa o julgamento que a gente faz quando adentra, né. E Jesus ele chamou atenção para isso, né, a quem está violando a lei de fato, quem está violando a verdadeira lei, aquele que simplesmente não lavou a mão ou que não olhou para limpar o seu coração. Então, é profundo também, né, e aí a gente começa a entender que tudo faz sentido, né, quando esse estudo, né, de olhar para dentro de nós, mergulhar, né, ver para onde está indo os nossos esforços e entender e compreender como que a gente pode conduzir, não tem outra alternativa se não for olhar para dentro de nós. Aí ele que fala aqui: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ouvi e entendei, ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são, e condutores de cegos. E se um cego guia outro, ambos vêm a cair no barranco. Então é o mesmo que dizer, né? Para onde a gente está também depositando o nosso tempo, né, os nossos esforços, o que que a gente tem feito com as horas vagas, o que conteúdo que a gente está, né, se alimentando o nosso espírito para que a gente não seja conduzido por cegos, né, cegos na matéria, cegos no orgulho, no egoísmo, e sermos também condutores, porque somos cegos ainda.
Então, o cego guiando um outro cego, não no sentido literal da palavra, mas ambos na ignorância, não tem outra alternativa se não for cair no barranco, né? Do barranco, no caso. Então, a gente precisa realmente despertar a nossa consciência. E o propósito de estarmos aqui, né, reunidos e colaborando e nos ajudando para essa construção do novo ser, né, do olhar para ser, né, não para o ter, é algo tão valioso e faz com que a gente perceba muitas coisas, né, de acordo com o nosso entendimento, com o nosso momento, com as provas que a gente vive, porque cada ser ele é único, né? Eu até estava vendo nesse vídeo, né, ele estava falando sobre a densidade do nosso corpo, da nossa matéria, que ele é nós somos energia, mas cada corpo ele é único, por mais que a gente sofra, tenha os mesmos processos fisiológicos, né, a gente é único de acordo com o que a gente tá trazendo para nós, né, esse pensamento que é uma energia, que se não canalizada de forma positiva, ela vai se transformar em doenças para nosso corpo. É bem isso mesmo, né. A Helena tá quietinha, ela não quer falar nada hoje, Helena? Ah, não, só estou ouvindo hoje. Tem bastante gente para falar. Ah, ai, me ajuda, Helena. A Ainda não, Tinelli, hã? ainda não me deu a coceirinha na língua. Estou aqui. Tá bom. E os escândalos, né, cortar a mão, não tomar ao pé da letra, significa que devemos destruir em nós todas as causas do escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Então, percebe que esse capítulo ele fala de tudo o que acontece externamente, mas ao mesmo tempo o quão profundo é resolver se a gente olhar para dentro de nós, né. Então não é cortar a mão, se ela for motivo de escândalo, que melhor cortar, né, mas nesse sentido literal, o fato de que ele não seja a causa, né, do mal. Porque, enfim, no mundo inferior que a gente vive ainda de provas e expiações, é natural que hajam escândalos, hajam, eh desentendimentos, porque nós somos imperfeitos e, de novo, a gente olha para o externo, né, então a gente ouve o pensamento, a mente mecânica, né, que vive na periferia e esquece de olhar para dentro de nós. E quando a gente olha, a gente não precisa se envolver ou provocar escândalos, porque necessariamente a gente tá em paz com aquelas coisas, com o que acontece, porque o mundo pode estar em guerra, mas se a gente sabe o quem somos, para onde vamos, o que queremos, a gente não vai se envolver nessas situações. É como eu comentei na aula passada, teremos empatia sim, porque somos seres humanos, temos sentimentos, né, mas não quer dizer que a gente vai entrar no caos, porque a gente já sabe o propósito e o porquê de tudo que acontece. E aí, ele continua, né, o escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. É o que a gente comentou agora, né? Até lá fala, o escândalo é necessário, mas ai de quem provocou, né? No sentido de que por que esse escândalo está sendo provocado? É de novo ali porque a gente tem medo de entregar o nosso coração neste mundo, né? Hoje tá todo mundo em luta, competindo um com o outro. Então, por que eu vou me mostrar vulnerável se o mundo vai me engolir, né? E Jesus já trazia esse pensamento para que a gente confiasse, né, nos ensinamentos dele. E uma frase, eu acho que, não sei, acho que eu ouvi aqui no curso, né, que é antes parecer tolo perante o homem e digno perante Deus, né. Então a gente está
colocando, concentrando os nossos esforços, a nossa energia para agradar quem, né? Ao homem, que é imperfeito, que nunca vai estar satisfeito, ou a Deus que conhece o nosso coração e sabe de tudo que a gente necessita, né? E Cris, não sei se quer falar alguma coisa. Eu vou Vou passando falar, sim. rapidinho. Fala, por Hoje favor. eu vou pegar o Fale. posto da Helena. Então me ajuda, vamos lá. Não, mas fizesses um comentário agora bem interessante, porque no senso comum a gente tem a ideia de que o manso ele é tolo, né? Nossa, é tão ao contrário, porque o manso é aquele que realmente se percebe, se conhece, olha para os seus pensamentos, né? Não sendo dominado por eles, que é o que a gente mais faz, né? Se deixar dominar pelos pensamentos. É aquele que usa da inteligência porque ele entende a vontade de Deus, ele entende a lei, ele sabe que o primeiro a ser prejudicado é ele e não o outro, então por isso ele é manso e se cala na maioria das vezes, né? Então, ele está seguindo a justiça de Deus e não a dos homens. E ele tem a plena certeza de que ele está no caminho certo. Então, acho que falta um pouco para a gente isso, né? A gente quer estar sempre com a resposta na ponta da língua, não quer ficar por baixo, e ainda é um comportamento muito do evoluído, como diz o Pietro Baldi. Ele classifica, né, o evoluído, que é esse comportamento, e que leva, né, convergente com o evangelho, e o involuído, que é o que nós, né, a maioria de nós ainda faz. É isso, né? Acho que a Ju quer falar. Aham. Esse comentário da Cris me lembrou, porque eu li recentemente um livro que chama Como Pensar como os Cavalos. Ele é muito bom. E ele fala, uma das frases que ele mais fala é que, claro, né, ele está falando do cavalo ali, mas se aplica no geral, assim. E ele fala que o limite é a chave para qualquer relacionamento. E acho que o que falta na nossa vida, no geral, são os limites. Nós somos pessoas que a gente não sabe definir os limites que a gente tem com o outro, então a gente não sabe colocar limites nos nossos relacionamentos e a gente não sabe colocar limites para nós mesmos. Então, quando alguma coisa é prazerosa para a gente ou quando faz a gente se sentir um pouco melhor, e esse melhor nem sempre é algo bom, às vezes é tipo eu me sinto melhor porque eu me sinto superior, então a gente não coloca limite para essas coisas. E aí, quando a Cris falou que, na verdade, as pessoas mansas, elas são fortes, eu me lembrei muito do limite. Porque quando a gente começa a estruturar a nossa vida com limites e com as regras, né? Tipo, seguindo as leis divinas e colocando limites nas nossas ações, tanto com o outro quanto com a gente, eu acredito que a gente consegue ficar mais manso. E acho que a pessoa mansa, ela é essa pessoa que tem esses limites muito bem definidos. Porque, como a Cris falou, né, no senso comum, a gente tende a ver uma pessoa mansa como uma pessoa tola, né, às vezes bobinha, que dá para passar por cima, assim, sabe? Só que quando a gente para pensar de verdade na força da mansuetude, né, a gente entende que, na verdade, essa pessoa ela não é tola, ela simplesmente coloca os limites dela muito bem definidos, assim. Então, quando uma pessoa ela é mansa, ela não vai permitir que ela seja rude com o outro, porque ela sabe os limites dela, mas ela também não vai permitir que o outro seja rude com ela, porque ela sabe os limites que o outro tem que ter com ela, sabe? Então, acho que essa questão de limites nos relacionamentos e conosco é um ponto muito bacana que a gente pode explorar para tentar melhorar as nossas condições de mansuetude, de benevolência, porque eu acho que é um caminho, sabe, que a gente pode explorar. É isso. É verdade, Ju, com certeza. A Cris, eu acho que quer complementar? Quero, muito bom, Ju. É bem isso, né? E, e isso tudo que a Ju falou traz o que? O equilíbrio, né? Eu colocar os limites, saber até onde eu posso ir e como chegar nisso. É por isso que a gente está aqui, né? O estudo,
o entendimento, o uso da inteligência, da perseverança, do esforço, da vontade. E quando a gente faz tudo isso, existe uma convergência muito grande com a lei de Deus, com a lei de amor, que nos protege, né? É a lei que o Pietro Baldi tanto fala, porque eu me torno inocente. Eu estou inocente no processo. E se eu estou inocente, nossa, né? Qual é a defesa maior que eu posso querer que a defesa da lei de Deus, né? Tem lá os casos todos que a gente já viu, uma aula que a Tati Rocha deu maravilhosa, né? Que agora me fugiu o nome, mas que conta uma das histórias que o Pietro Baldi traz num dos livros, da proteção divina para o inocente. E isso é emocionante até, né? Mas para isso eu preciso estar em equilíbrio, me colocar limites e fazer tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Isso aí, obrigada. É verdade, Cris. E sabe que agora tu falando isso, eu lembro, nossa, a gente sempre cita o Jorge porque realmente ele nos traz tanta sabedoria, né? E uma das minhas questões, né, já de algum tempo atrás, e eu assim, perdida, sem saber como conduzir numa situação profissional, e ele sabiamente, uma vez conversando, ele disse: Olha, Aline, eu não sei, né? Não sei profissionalmente, não tenho, né, não estou atuando aí na tua profissão, mas de uma coisa é certa, se tu entender e compreender a lei e estiver agindo dentro, né, dos ensinamentos, tu é protegido, porque tu tá na inocência. Então, assim, não importa, por mais que tu tenha né, seguir e atender às demandas profissionais, porque a gente está ali, se coloca tem aquela conduta profissional, aquela exigência, mas não necessariamente tu precisa burlar a lei dentro daquilo ali, porque tu pode ser um ser que está ali atuando, mas diante do ensinamento moral. E aí, independente se a lei diz pra gente: "Não, seja manso, seja misericordioso, tenha paciência", e o movimento pede para te acelerar, pede para te, falar mais alto ou dar a última palavra, e aí a gente entende, faz para um pouquinho, né, dá uma desacelerada e começa a colocar esse movimento, simplesmente observar e agir em consonância com a lei. Gente, as coisas se resolvem sem precisar necessariamente de uma ação nossa, é tão poderoso. E agora a Cris comentou isso e me trouxe à tona, assim, essa palavra e esse processo que eu vivi, ele é muito profundo, porque eu digo: "Não, a lei me ensinou a ser assim, então eu vou fazer dessa forma, porque é o correto, é o que tem que ser feito". E aí a gente esquece, né, deixa o julgamento, deixa de novo, né, parece tolo perante o homem que tá ali e exige de ti, porque o ser humano, né, o mensageiro de Deus, que vai ensinar algo a nosso respeito, muitas vezes, ele tá nos instigando a agir contrário, né, por conta das nossas imperfeições, daquilo que a gente tem dentro de nós. E aí quando a gente se coloca no movimento de forma mansa, e a lei ela nos protege, nos ampara e ela conduz da melhor forma, até o momento do nosso aprendizado, porque daí depois que a gente aprendeu, as coisas se resolvem, a gente expande, né, a nossa capacidade de lidar com novos desafios, né, que é uma constância, né, Cris, então é muito profundo isso é o Pietro Baldi que traz esse ensinamento, né. Sim, e só para concluir o raciocínio, né? O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, às vezes a gente se vê numa situação de sofrimento, né? E aí o bacana é tu conseguir olhar para trás e ver assim, ó, quais foram as trajetórias que eu lancei, né? Quais foram os movimentos equivocados que eu fiz e que aí é experiência, né? Não é para usar de condenação e nem de culpa, mas assim, experiência. Hoje ainda o Jorge me mandou uma figurinha que é bem isso, né? O recomeço. Mas eu recomeço com a experiência. Então, se algo não deu certo dentro do meu contexto, ou seja, da minha visão, que também é pequena, né? Eu preciso olhar para isso tudo e observar como eu me movimentei, aonde foi que eu fiz o que talvez não fosse convergente com a lei, que hoje eu estou colhendo os frutos, né? Porque isso é o legal do movimento, porque ele, É. como ele é experiência, ele traz ensinamento.
Então, eu tô sofrendo, tá? Tô sofrendo. Não deu certo, a coisa, né, saiu do que eu esperava, ou do que eu acho que é bom, mas continua sendo bom. Porque quando eu olho para trás e vejo, ó, agir daquela maneira, né, desequilibrada, por carência, por medo, e aí cada um com as suas minúcias, né? E aí eu, É, poxa, é verdade, então preciso recomeçar de uma maneira diferente, usando toda essa experiência, né? E aí a gente vai caminhando. exatamente. É isso Até aí. porque é aquilo, né, se a gente continua tendo o mesmo problema, é porque o mecanismo que a gente está usando para resolver aquele problema não é o correto, porque senão ele está ali, né. Então a gente precisa entender de que forma, a gente pode agir diante daquela situação para que ela se resolva de fato, né, porque às vezes a gente fica anos numa situação e se a gente for olhar para dentro e observar: "Nossa, mas o meu comportamento sempre é igual, é sempre o mesmo. Como é que eu vou ter resultados diferentes se eu estou tendo o mesmo comportamento diante daquela Sim, situação?", né. é verdade. É Obrigada, Lê. profundo. Ai. E aqui continua, né: "Deixai vir a mim os pequeninos". O apelo não o apelo não somente às crianças, não é somente às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos e os viciosos. É necessário que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. É o que a gente falou agora, né? Até não adianta também a gente nos desenvolvermos intelectualmente e a moral ficar em baixa, né, a gente precisa desenvolver, ambos na mesma linha, no mesmo sentido, para que realmente a gente progrida, porque a gente vê pessoas intelectualmente tão inteligentes, né, enfim, tão sábias, mas de moral, de conduta ainda tão inferior, e o contrário também. Então, a gente precisa entrar nesse equilíbrio, né, para o progresso de fato existir. E aí é onde a gente consegue, de fato, questionar, né, de onde vem esse pensamento, o que que ele está me sugerindo, de que forma eu posso agir. E isso se dá com o progresso das 2 inteligências, né. Então aqui os fracos, os escravos, os viciosos somos nós, né, que aceitamos qualquer opinião, qualquer sugestão, né, somos escravos de nós mesmos e temos milhões de vícios, vícios do orgulho, do egoísmo, que nos fazem agir, inconsequentemente em tantas situações da nossa vida, né. É uma passagem linda, né, mas eu trouxe essa frase, assim, porque eu acredito que todos nós, né, já aprofundamos, né, nessa parte do evangelho, e esse pequenino de novo, né, é os mansos, é os humildes, é os simples, é os que realmente, tocam o coração e dizem: "Deus, Jesus, eu quero uma vida nova, né, eu quero mudar, eh, eu entrego a minha vida em tuas mãos, né, me faça um instrumento". Eu acho que é muito disso, né, a gente admitir que somos imperfeitos, mas a gente, se sentir e se pertencer a esse movimento sem se cobrar tanto também, né, porque uma das coisas eu até foi por isso que eu acho que essa aula veio, pra mim, né, esse conteúdo para eu estudar, porque eu vivi esse processo, eu achava assim: "Nossa, eu entendo, eu tenho conhecimento da lei, né, um pouquinho do conhecimento, então a cada situação que era me colocava em prova, eu às vezes me sacrificava não naturalmente, porque eu achava que o amor era um sacrifício, mas não é um sacrifício doloroso, né, ele é tão natural que ele não é sacrifício. Então eu achava assim: "Não, agora veio essa situação, eu não gosto muito dela, mas eu preciso aceitar, porque eu preciso me sacrificar, porque esse é o movimento". Eu estava fazendo totalmente o contrário, né, porque aí eu comecei a compreender: não, é o que a Ju falou ali, quando tu aprende a ter o limites, a dar o limite, para o outro e a ter o teu próprio limite, tu tá sendo honesto contigo. Então tu tá tendo a oportunidade de aprender. E aqui ele traz, né, porque é no coração que está realmente o centro da nossa vida. Ele é o princípio de tudo. A gente discute a partir do ato, né, então o ato quando aconteceu é porque a gente obedeceu a mente, a gente obedeceu esse pensamento. Então a partir do ato é que a gente cria toda essa discussão em torno da situação.
né? E é verdade isso, né? Porque assim, aconteceu uma informação, eu fui lá e agi de determinada forma. Por quê? Porque eu estou discutindo com a minha mente a partir daquele ato, né? E se a gente olhar para dentro, as coisas vão ser naturais e não vai existir sacrifício, que é o convite, né? Para que a gente possa fazer essa entrega de fato a nós, né? E bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu, e dizei, do fundo do vosso coração: Meu Pai, cura-me. Mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, e que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve. Para vós, com a brandura que possuía quando a criastes, né? Fomos criados simples e ignorantes, né? E a partir do momento que a gente foi se desenvolvendo, né, fomos tendo instintos, emoções, e agora a gente está aqui lidando com os sentimentos. E isso, essa passagem é sobre aquela, né, que Jesus foi chamado para curar aquela moça cega, né? E aí, se os nossos olhos também são motivo de escândalos, então é melhor não enxergar, né? Porque se através dele a gente, enfim, busca e faz coisas horrendas, então o sentido dessa parábola, dessa passagem traz isso para nós, né? Primeiro, melhor que as enfermidades do nosso corpo sejam apresentadas para que a minha alma se cure, né? Enquanto eu preciso castigar a minha carne para que a minha alma se eleve, né, para a mesma simplicidade a que foi criada, esse é o processo de evolução, né? Então a gente concentra as nossas energias nessa vida material que é tão ilusória, que é cheia de benefícios, entre aspas, né? Totalmente, enfim, ilusório mesmo, e a gente acha que essa vida é única e que por isso a gente precisa aproveitar, e qualquer aflição, qualquer situação que nos acontece, a gente age de revolta, né? E na verdade não é. Isso aqui é, como a Cris falou, é um experimento de vida para que o nosso espírito realmente se eleve, não é o nosso corpo propriamente dito, porque ele vai ficar aqui, né? E ele é uma energia que foi se formando de acordo com nosso momento de evolução, mas mais do que nunca é um experimento para o nosso espírito, né? Para que a nossa alma de fato se eleve a Deus. E, e aí é que fala, né? Quanto mais a gente mergulha dentro de nós, mais livres seremos e mais humildes seremos. E é por isso que a obediência a Deus passa a ser natural, né? Então é o que a Cris comentou ali. Quanto mais a gente mergulha, né, que vai ser o tema dela, que talvez vai dar tempo da gente começar. Quanto mais a gente mergulha dentro de nós, mais livre a gente é. Então a gente acha que a liberdade às vezes é adquirir alguma coisa, é estar bem profissionalmente, é ter um casamento perfeito, é ter uma liberdade de tempo, de uma liberdade geográfica, que é necessário desde que a gente faça bom uso dela, né? Porque se for para ficar ocioso, é melhor que a gente continue nesse processo, né? E então, quanto mais liberdade a gente tem, mais humilde a gente é, né? Porque a obediência a Deus, ela passa a ser natural, daí ela passa a ser sem sacrifício, que era o meu entendimento contrário. Eu achava que o amor era sacrifício e eu precisava estar renunciando o meu limite também para agradar, e não é, né? E eu não entendi essa frase, eu demorei um pouco, daí eu acho que até o Jorge ficou um pouquinho irritado às vezes, porque eu lhe dizia, eu não compreendia, mas é porque é natural, tu não precisa fazer esforço nenhum. A partir do momento que a gente olha para dentro do coração, isso se torna muito simples. Daí ele traz o exemplo de Maria, né? Jesus trouxe o modelo, e Maria, porque ela viveu até os 60 anos, ela conseguiu aplicar todo esse ensinamento de forma, ela passou tão despercebida, porque de fato ela entendia ela olhava para dentro do coração. Então é tão profundo, porque muitas vezes a gente acha, nossa, para eu ter algum mérito, fazer alguma coisa, preciso ser reconhecido. Nossa, Maria, ela foi reconhecida justamente pela simplicidade, pela mansidão, pela resiliência dela de ter passado por todo esse processo
né, com o seu filho e continuar firme e forte nesse processo de evolução e, nossa, e se doando e fazendo milhões, milhares de maravilhas, né, de forma anônima, quase anônima, né, porque a gente só vai conhecer mais a história de Maria se a gente aprofundar mesmo. Então, esse é o exemplo, né, a gente tem vários exemplos aqui. Jesus, ele ficou conhecido porque ele veio com essa missão, mas a exemplo de Maria a gente tem como, trabalhar esse olhar para dentro de nós, né. Aí aqui eu trago a lei de amor, né, porque a gente está falando sobre, olhar para dentro de nós, deixar, né, o coração, ser o centro da nossa vida, mas a gente precisa, trazer de novo, né, a lei de amor aqui para que se conclua, né, o nosso pensamento. E aqui fala: "Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo malgrado ao verdadeiro amor. Este é um imã, a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nele se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes filhas do amor", né? Então, todas essas virtudes vão se passar a ser natural a partir do momento que a gente entende o significado de fato olhar para o nosso coração, né. Porque a virtude, ela é uma manifestação divina. A virtude, ela está dentro de nós. A gente conquista depois os nossos valores, né, com toda essa aplicação da virtude, mas ela está dentro de nós, então, se a gente buscar, a gente vai conseguir manifestar de forma natural, né. E tanto que fala aqui, ó, a tarefa não é buscar o amor, porque ele está aqui dentro, né, mas apenas procurar desfazer todas as barreiras dentro de nós que a gente construiu contra ele. Então que profundo que é essa frase, né, se a gente for parar pra pensar, todos nós temos a centelha divina dentro de nós, que é o amor, né, mas como que a gente consegue fazer com que ele se manifeste? Não é a gente descobrir o sentido verdadeiramente, porque ele está aqui, ele tem um sentido, só que é desmistificar, tirar todas essas barreiras que a gente criou ao longo das nossas encarnações, para que ele possa de fato, vir à tona, né. Então a gente não tem que buscar ele, a gente só tem que realmente eliminar todos esses muros, essas barreiras que a gente criou para nos defendermos de algo que nem sabemos o que é, porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho faz com que a gente se comporte dessa maneira, né. E ele tá ali querendo, né, essa chama, querendo cada vez mais aquecer e e iluminar aqui os nossos dias, a nossa vida. E E se você for para dentro, você vai ouvir o seu coração. Você irá alcançar um tal poder que nenhum poder na terra poderá escravizá-lo de novo. Daí a gente vê essa frase, né? O quão somos escravos de nós mesmos, né? Não é nada que nos escraviza a não ser o nosso pensamento, a nossa mente, né? E o fato de a gente não ter essa misericórdia com a gente de nos conhecermos, porque o autoconhecimento é liberdade também, né? A virtude é a manifestação dessa chama, né, divina, ela é a liberdade. A liberdade não são as conquistas materiais, mas é o fato de a gente conseguir se manter, manso diante das vicissitudes da vida, né. E aí, o coração iluminado, ele não necessita de muitos recursos da palavra, né, aquelas se justificar, buscar achar um porquê, um culpado, não. O contágio da vibração fala por si só. Daí a gente vê, muitas vezes a gente fala assim: "Ah, entrei num ambiente tão carregado, tão pesado", porque o quão carregado, o quão o pensamento dessas pessoas, onde está esses pensamentos, onde estão esses pensamentos, né. Então, às vezes, a gente não tem como enganar, né, a vibração ela fala por si só. Energia, muitas vezes a gente diz: "Ai, tu nem ouviu, nem falou, nem conversou, mas tem uma sensação diferente",
porque vibra, né? Não tem como enganar. Até chegar um tempo que a gente vai ter telepatias, né? E aí, eu não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Cris, a Ju, que tá me ajudando hoje, também. Posso. E aí eu trago a Maria, né? Porque que era o exemplo que eu queria trazer para a nossa aula, para a gente olhar mais para o coração de Maria, né? Porque ela guardava todas essas coisas e sobre elas ela refletia em seu coração, tá? Em Lucas, né? Porque realmente Maria, ela passou até despercebida, né? Diante de tudo que teve na história, né? Do nossa existência, mas ela vivia, né, a prática do coração mesmo, né, do pensar, da ação do coração. E ela refletia, e é o nosso convite, né, para que a gente possa refletir no nosso coração e, a partir dele, sim, conduzir a nossa vida, né, de forma em consonância com a lei, né, porque, assim, a doença, né, que a gente tem e é que geramos, é a nossa mente que bombardeia, né, as células do nosso corpo, né. Então, o fato de a gente poder refletir no coração mesmo, é trazer até uma qualidade de vida melhor para nós, porque a gente sempre fica buscando no externo. Claro, é importante a gente se alimentar, ter uma qualidade de sono, se alimentar direito, ter uma qualidade de sono, cuidar das nossas, né, como a gente no nosso dia a dia, os lugares que a gente frequenta, mas nada disso adianta se a gente não fizer essa autoanálise, né? De realmente saber para onde a gente tem conduzido de fato, para onde a gente tem conduzido os nossos esforços, que foi a aula passada, que foi tão profunda também, né? Porque de nada adianta a gente estar aqui vivendo simplesmente por viver, né? Simplesmente acordar, trabalhar, fazer nossas responsabilidades, né? Como cidadão na sociedade, mas não fazer o nosso papel para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, né? Para o progresso. E às vezes a gente pensa, qual é o meu propósito? Qual é o nosso propósito, né? Às vezes a gente acha que o propósito é fazer grandes coisas, mas o propósito, só o fato de a gente fazer algo grandioso para nós e para aqueles que nos cercam, a gente está conseguindo, de certa forma, cumprir a nossa missão. Helena? Helena! Helena levantou a mãozinha? Ah, sim, eu estava falando, mas não tinha aberto o microfone, é bem inteligente. Uma passagem bíblica da multiplicação dos pães, e eu vi um palestrante, ele fez uma observação que eu achei tão interessante, que ele disse que lá naquele monte, quando tinha aquela multidão toda para alimentar, né? Aí os apóstolos lá apavorados, porque como é que iam alimentar todo aquele povo, enfim. E aí Jesus perguntou para eles: quantos pães tendes? Ou seja, o que tu tens de contrapartida? Né? E foi bem esse assim o teu da palestra que eu achei, e casou bem com essa tua fala agora, porque nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que oferecer algo, entende? Para poder ser merecedor de mais alguma coisa. Eu não posso simplesmente chegar de mãos vazias e dizer, eu quero, sabe? É, Quantos pães, o que que tu fez para merecer né? Que caminhada que tu deu, que movimento que tu fez? Então eu achei bem interessante, achei bem propício isso, é bem adequado para falar agora, que é justamente isso, assim, a gente não tem, assim, muita noção não é que a gente não tenha noção, tu falaste há pouco, lá atrás, lá no slide, lá bem atrás, porque a gente tem que arrancar o mal do coração, né? Foi lá o Mateus falou. Então, é, assim, ó, como fazer isso, né? Sabe, na prática do dia a dia. Foi a mesma pergunta que eu fiz na aula passada, né? Que a Cris até comentou hoje, assim. A gente precisa substituir hábitos, né? Tá, mas eu vou substituir por quais hábitos, né? Então, na é, verdade, são todas as incógnitas que a gente tem
e que a gente precisa compreender isso que eu vou falar vale muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa, porque eu sou uma pessoa assim muito imediatista, né? Muito impaciente, eu quero que as coisas se resolvam e não é assim, que aconteça semana que vem. E não é assim que a coisa funciona, né? Então é bastante complicado isso. É bem essa questão de fazer um movimento, pequeno que ele seja, mas faça um movimento, ofereça algo, faça o que te compete e deixa a Deus, né? A parte que compete a Deus, sabe? Porque se a gente não se É, movimentar, se a gente não fizer a nossa parte, nada vai acontecer, é, sabe? Era isso. é verdade. Obrigada. A Cris também levantou a mãozinha. Sim, queria complementar o que a Helena falou, que é isso, né? Porque a gente normalmente pede a Deus, pede ajuda, quer evoluir, quer mudar de hábitos, quer que as coisas aconteçam. E o que eu dou ao outro, né? Eu estava assistindo o Dr. Sérgio, ele fala da pineal, então ele fala muito sobre isso, sobre a cadência, né? Ou seja, a insistência do movimento, ter uma repetição para que isso se fixe, né? E assim, o quanto eu dou e o quanto eu peço. Porque se a gente parar para observar, nós somos participantes de um grande todo, né? É uma energia, é uma força que emana de Deus, do universo, que a gente realmente desconhece, né? E é uma grande corrente. Isso é sintonia, é vibração. Então, como é que eu peço ajuda a Deus e não estendo a minha outra mão em ajuda ao próximo? Né? Né? Não faz sentido, porque é um movimento egoísta, não é um movimento altruísta. Então, quando a gente fala de amor, isso é amor, são as derivações do amor. O falar com ternura, o acolher, a brandura, a bondade, a indulgência. Por que que o Evangelho fala tanto dessas coisas? Né? Porque isso cria a aderência com o bem, cria a aderência com o alto. Então, eu estendo uma mão solicitando o auxílio e estendo a outra oferecendo auxílio, né? Porque é uma cascata, né? Uma corrente que se forma. E a gente sempre pode auxiliar, entendendo e com humildade, porque nós precisamos de ajuda o tempo inteiro também, né? Então, uma palavra, um sorriso, um gesto, tudo isso faz diferença na vida da gente e na vida dos outros, porque quando eu emano o bem, o primeiro a se encharcar com esse bem sou eu mesma, né? É, Então, é, é um movimento muito mais amplo do que a gente imagina. Obrigada, Aline. é verdade. E até nessa palestra, né, no Congresso IBS ali que eu assisti, ele fala, né, que quanto mais a gente evolui, mais desmaterializado nós ficamos, e aí a gente se espiritualiza mais. Então, às vezes, a gente, assim, tem essa ânsia, né, até a Helena falou assim: "Ah, eu sou imediatista", mas a gente acaba se tornando imediatista para tudo, tanto para as coisas que precisam acontecer na matéria, quanto para a nossa evolução também. Só que a gente está com um padrão de anos em repetição, né. Então, assim, ó, o fato da gente começar a buscar essa evolução é uma forma que a gente tem também de se apegar de todas as questões materiais. E isso vai acontecendo à medida que a gente vai progredindo, né. Então ele a gente pensa nesse nosso tempo, mas a gente fala tanto que o tempo de Deus é tão diferente do tempo da matéria, então a gente tem que parar de se cobrar tanto e se colocar no movimento consciente. E o ato de a gente olhar para dentro de nós, né, exemplo de Maria, que era bondade, simplicidade, benevolência, né, a gente também tentar, dominar esses nossos instintos, egoístas, orgulhosos, que nos causam tanto mal. Né, porque como a Cris falou, não adianta a gente pedir e não se colocar, mas a prece, ela é um raio magnético que qualifica o nosso coração. Então é preciso a gente muitas vezes não orar, né, para pedir, mas que a gente possa orar para se colocar nesse movimento de humildade, de simplicidade, né, pedir a Deus que clareie a nossa mente, que nos conduza para a ação correta, para que a gente consiga olhar dentro de nós, porque daí esse magnetismo, né, que vai qualificar o nosso coração, ele vai vir de forma natural e quando a gente menos esperar, a gente vai estar agindo nessa naturalidade.
né, nessa condição evoluída de ser, né, de estar presente, consciente, sem deixar com que os nossos pensamentos nos domine, nos acelere, nos deixe cada vez mais aflitos, né, sobrecarregados, porque tem isso também. Então, quem causa o caos a nós somos nós mesmos, de acordo com as informações que a gente recebe, como que a gente age, né, com essas informações, o que a gente faz delas. Então, porque Jesus já dizia, né, onde estará o teu tesouro, aí também estará o teu coração, né? Onde está o nosso tesouro? No passado, a gente está com nossa mente, o nosso coração preocupado com as coisas do passado, com as mágoas do passado, a gente está focado somente no dinheiro, na nossa vaidade, na nossa, né, em algo que a gente quer tanto materialmente, né? Então ele traz esse olhar, né, para o nosso tesouro. Então, onde a gente está realmente depositando no nosso tesouro, é ali que vai estar o nosso coração. Então a gente tem que refletir sobre isso, né? Se a gente ama mais o mundo do que a Deus, do que a lei, do que a Jesus, a gente não está fazendo o movimento correto, né? Porque esse mundo, ele é um mecanismo. A gente se encontra aqui porque é a condição que a gente tem as necessidades básicas, né, para viver nesse planeta, mas a gente não precisa, não pode, não deve amar mais o mundo, se apegar mais ao mundo, porque senão a gente vai estar sempre em sofrimento, né? E é isso, quanto mais a gente evolui, mais a gente se desmaterializa e mais se espiritualiza, né? E aí, a gente traz também a passagem dos bem-aventurados, os misericordiosos, porque não adianta de nada a gente falar tanto sobre o olhar para dentro, né, o coração como centro da nossa vida, se a gente também não tiver a indulgência, né? E a indulgência conosco mesmo, começar com a gente, porque a gente se cobra tanto, se exige tanto, e eu falo por mim aqui, né, porque não é porque tá tentando dar um passinho para conhecer um pouquinho mais do ensinamento que tu precisa te cobrar tanto, ser tão crítico, tão rigoroso com a gente, né, esse sensorzinho que a gente tem que nos boicota tanto, né, e aqui fala, né, quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticaste o que condenais, e valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos, né? Então, se a gente voltar atrás naquela frase lá que o coração é o centro da vida e é o princípio de tudo, só que a gente discute a partir do ato, é onde entra a indulgência, porque por que eu vou ser severo com o irmão, né, diante de um ato, de uma situação que ele, né, agiu, se eu não olho para dentro de mim, né? Para dentro de mim e ver a minha imperfeição, né, como em posição de igualdade ou até de mais inferior, né? Por que que a gente tem esse sensor, esse crivo tão forte, tão rigoroso, se a gente não consegue nem fazer essa reflexão de nós, né? Helena? Então, só para não deixar perder a oportunidade, né? Como o Jorge já falou tantas vezes, já tivemos aulas sobre isso, que é a questão do reflexo, né? O que o outro, o que eu não suporto, o que eu critico no outro é exatamente o que tem dentro de mim. Então, até nisso, Deus é benevolente, é misericordioso, ele nos dá a oportunidade de nos enxergarmos, né? Ou eu vou me ver como eu sou no outro, né? Se está me incomodando aquela atitude, por que que ela está me incomodando? Por que que eu estou criticando? Por que que aquela atitude, ou aquela fala, ou aquele gesto me incomodou? Aquilo está em mim, gente. Isso é uma coisa, né? Uma das muitas coisas que eu aprendi até então, né, nesses estudos é isso, assim, sabe? E
isso tem vindo assim para mim bastante, sabe? Sempre que eu olho uma atitude que eu não gosto, eu já paro, opa, né? É. Embora, muito embora, mesmo tendo esse conhecimento, eu ainda olho, critico, paro, digo, opa, né? Tem em mim, eu digo, não, mas eu não sou assim, sabe? Ainda, a gente é muito ainda, né? A gente não quer enxergar, tá tudo ali para a gente ver e iniciar essa transformação, porque eu sempre costumo dizer, para eu transformar algo, eu preciso primeiro ter consciência do que eu quero transformar, eu tenho que enxergar. E acho que essa é a maior dificuldade, né? Tendo tudo isso, tanto conhecimento, a gente ainda insiste em ser cego, né? Era isso, querido. É. É por isso que a gente ainda tem tantos conflitos no mundo, né? Por conta dessa falta de olhar e de indulgência, né? Cris? Eu demoro para abrir meu microfone, por isso que dá esse delay. Hã? Não, complementando, né? Porque o que a Helena acabou de falar e o texto, o julgador se revela muito mais do que o julgado, né? Então, quando eu critico, eu revelo uma parte de mim, mostro quem sou eu, mostro a minha personalidade, o que eu penso. E é interessante porque normalmente a gente não tem essa percepção, né? Porque quem usa de inteligência observa muito mais do que fala. Numa roda, por exemplo, na hora de fazer um comentário, porque o ignorante no sentido de que, né, lhe falta a visão do maior, do todo, ele vê uma parte, né? Então ele vê um fragmento daquela realidade. Então ele imediatamente ele quer julgar, ele quer condenar, ele quer dar a sua opinião. E esse é um traço do evoluído, é um traço da nossa personalidade, né? E enquanto que o que consegue já usar da sua inteligência, da sua percepção, que é mais evoluído, ele tem uma visão muito mais ampla. Então ele vê vários lados desse dado, vamos dizer assim. E é muito mais difícil fazer um julgamento. Ele nem quer fazer um julgamento, né? Hum. Porque a compreensão é muito maior de que cada criatura tem seu movimento, está num determinado estágio evolutivo, tem suas dores, o olhar por trás das aparências, né? Quando alguém agride, o que está por trás dessa agressão, né? O que está por trás de uma frase falada de maneira irada, vamos dizer assim, né? Qual é a dor? Que dor é essa que está por trás? O que que essa criatura tem? Qual é a história que ela tem? O que que ela carrega com ela dessa vida e das outras vidas, né? Inclusive as doenças, né? Quando a gente olha para uma doença, tinha um slide ali anterior, mas eu fiquei aqui refletindo, porque toda doença vem de um padrão mental. Às vezes de uma dor lá de trás, lá na infância, né, que marcou de uma tal forma que vai fazer com que essa criatura adoeça, né? Por alimentar ali diuturnamente com determinado sentimento o seu próprio organismo. Então é isso, muito bom. É. Obrigada, Lina. E aqui o que fica, assim, acho que de principal aprendizado é essa observação mesmo, né, porque se a gente está dando ação à nossa mente, a gente está com angústia, com sofrimento, com culpa, né, porque a mente faz com que a gente tenha razão. Daí a gente ouve aquela frase: "Ah, eu prefiro ter razão, eu prefiro ser feliz do que ter razão". E aí as pessoas brincam, falam, mas elas não de fato não faz não é o sentido profundo dela, né, de entender, assim, claro, porque quando a gente está dando ouvido à mente, está dando ação à mente, né, quando a gente age em consequência da mente, a gente está em angústia, está em luta, está em sofrimento, está com culpa, né, porque ela quer essa sensação, essa falsa sensação de termos razão, de dizer: "Não, espera aí, eu preciso provar que eu estou certo, eu preciso provar que eu tenho razão", porque a ação do coração é humilde, né, a ação do coração ela é boa, ela exprime o amor, genuíno, né. Daí o que que é o nosso papel? É tirar todas essas barreiras que a mente criou, que nos traz tanta dor, tanto sofrimento,
a gente tanta ilusão, tantos, nossa, questionamentos, tirar todos esses entraves, né, e realmente deixar esse amor, brotar, né, e de fato, concentrar e colocar o nosso tesouro no que realmente importa, né. Não nas coisas que já passaram, que é como a Cris falou, elas são um experimento, elas servem de experiência para a nossa vida, então é necessário a gente ser grato também pelos nossos erros, por tudo aquilo que a gente passou, porque são eles que nos deram condições de refletirmos sobre as nossas novas ações, porque se a gente também não erra, não tem aprendizado, né, não teria esse movimento aí de transformação. Né, e muitas vezes a gente não se coloca no movimento, como já foi dito aqui nas aulas, com medo de agir, de repente, de forma errada ou de provar se a gente realmente está pronto e realmente aprendeu o conteúdo, e a gente fica inerte, né. E aí a gente não tem aprendizado, porque se a lei de Deus é um movimento, a vida é um movimento, a gente tem que se colocar nele para experienciar, seja ele, né, uma experiência talvez não tão boa ou maravilhosa, né, e toda ela é boa, né, mesmo não sendo tão boa ao nosso ponto de vista, mas ela é fundamental para o nosso progresso, né. E se a gente não tiver indulgência, né, que ela é a irmã do amor, né, a indulgência ela é um complemento, porque se a gente não tiver indulgência para com o nosso irmão, e como a Helena falou, entender essa informação, essa mensagem que ele nos traz, porque é um espelho, é um reflexo de nós mesmos, porque o que eu percebo no outro que me incomoda, é porque eu tenho dentro de mim para trabalhar, né, e se eu estiver em luta, em angústia, em sofrimento, eu estou dando, ouvidos à minha mente. O que que eu preciso fazer com essa informação? Recebê-la, entender o que me causou, mas colocar o coração a pensar, colocar o coração para agir, porque daí eu vou ter essa misericórdia, tanto com o meu irmão, quanto comigo. E a gente, né, resolveria todos os males do mundo, né, todas as guerras, todas as mortes, né, todas as brigas por motivos tão fúteis, tão minúsculos, né, diante da imensidão desse universo, né. Por isso que a gente é tão pequenino perante o Pai, né, a gente é tão ingênuo, porque a gente se comporta mesmo como crianças super imaturas, mas não ingênuas mais, né, mas com o coração ali dentro latejando, querendo, né, expandir esse amor e a gente tá ali em luta, querendo provar que a gente tem razão e perdendo um tempo tão precioso da nossa existência. Aí eu trago esse slide aqui, né, que para refletirmos mesmo, né, porque para mim, fez muito sentido, estudar esse conteúdo para que eu possa olhar para dentro de mim, né, porque a gente busca as respostas no externo, né, no exterior, a gente fica buscando, explicar, compreender as situações da nossa vida com uma ótica, né, externa, olhando para o que a mente nos diz. E aí fica esse convite, né, onde está o seu coração? Onde está o meu, o teu coração, né, onde a gente está realmente depositando esse nosso tesouro. E eu acho que é isso, assim, sabe, agora eu vou com certeza refletir muito mais sobre onde eu tenho como eu tenho conduzido os meus dias, como eu tenho, eh, dado ouvidos à minha mente e quanto eu tenho observado o meu coração, né, para que realmente ele possa ser a chama, né, da nossa vida, ele possa realmente conduzir e que a gente pare de sofrer, né, por besteira, né. Quando o Jorge diz: "Viu como é fácil?", não é fácil, mas é sim, é fácil, a gente reluta em dizer que não é, mas é porque a gente não ouve o acho que a ferramenta correta, né, a gente não ouve ou não pelo menos não estuda, não mergulha no na ferramenta correta, que nesse caso seria o nosso coração. Eu acho que é isso, gente, acabou um pouquinho antes, não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Eu gostaria, eu gostaria de te dizer que teu coração caminha por novas paragens agora. É.
sinta-se participante desse grupo que é intuído, mantido por uma equipe espiritual. Então, sinta-se participante desde hoje, sabedora de que terão novas responsabilidades, novas oportunidades, e que o seu coração possa dizer sempre sim, Ah, porque a vida, as pessoas estão ávidas por palavras de afeto, de entendimento, para que tenham discernimento. Então, somos todos instrumentos. Então, queria agradecer, né, em nome da nossa equipe encarnada e da nossa equipe que habita em outras paragens, né, no mundo espiritual. ah. Muito obrigada. Ai, amém, Cris. Eu que agradeço também a oportunidade. Eu acho que foi muito valiosa, profunda, enriquecedora. Agradeço de coração todo mundo que participou, que me ajudou, porque sem a contribuição, sem a ajuda, sem a intuição dessa espiritualidade maravilhosa, acho que nada faria tanto sentido, né? E é isso, assim, eu acho que um dos grandes aprendizados é a gente também se colocar nesse movimento, né? Quando eh, a oportunidade bate a porta, né? A gente não negar, né? Mesmo diante de todo o friozinho na barriga, todo o medo, toda o sentimento, assim, às vezes, né? Será que eu sou capaz, né? E realmente se colocar no movimento, porque realmente ele é poderoso, de verdade. A Helena levantou a mãozinha. Não, Aline, talvez tu não tenhas percebido, né, a gente já está mais acostumado, mas a Cris agora foi intuída, né? As palavras não são dela, nitidamente. É a espiritualidade dando as boas-vindas. Eu queria que tu, não sei se tu entendeu assim, não. Ai, não sei, só Percebeu? sei que eu me arrepiei agora. Tu percebeu? A gente já, É. não é que ele já sabe que é, porque a gente já, até a voz muda, a gente convive mais, sabe, né? Então, a Hum. espiritualidade dando as Ai, boas-vindas e, gente, tá vendo. mas é isso. E dizer, até assim, ratificar que a gente está vivendo tempos bem complexos, né? As pessoas É. estão, gente, estão assim, tão sem rumo, tão materialistas, e enquanto o pedido, assim, sabe, há mais de 2000 anos, Jesus veio e disse, sabe, bem que tu falou há pouco, né, Aline, que a gente precisa espiritualizar, precisa desmaterializar, e o que a gente está vendo agora, nesse exato momento, é o movimento contrário. As pessoas estão cada vez mais materialistas, pelo menos as que estão à minha volta, assim, sabe? Cada vez mais dando valor para o corpo, para o ter, para a fama, para o destaque, para as redes sociais. Eu tenho que ter seguidores, eu tenho que ter likes, eu tenho. Gente, está tudo assim muito, muito assim em torno disso. Como está complexa a situação. Então é por isso assim, ó, né? Digamos que Jesus está precisando de muitos instrumentos, né? A gente precisa ser bons instrumentos, sim. Precisa dizer o sim, né? Você gosta muito da música que fala de Maria, né? Que a música diz Maria do sim, ensina-me a viver o meu sim. Então é isso. A gente realmente precisa se colocar em movimento e dar o sim, né? É, Porque a gente tem muito trabalho pela frente, muito trabalho. É isso. verdade, verdade. Obrigada também, Helena, obrigada. Ah, não sei se a gente continua, Cris, como é que... Parabéns, Aline. Obrigada, Carlinhos, obrigada. Foi Então, excelente. eu acho que cadê o Hum. Jorge? Porque falta 5 minutos, não É, compensa eu começar, né? Estou aqui presente. Vamos encerrar então e semana que vem você começa. Parabéns, Aline. Que Deus te obrigada. abençoe, tá bom? Amém, a todos nós. Não preciso falar mais nada que um amigo espiritual já deu recado por todos nós. Gente, meu coração se acelerou.
Ai, Então tá, alguém quer fazer o encerramento? Eu vou Não? fazer, Cris. Então, Opa, então tá, vamos lá, Jorge. semana passada eu li um trecho, vou ler de novo, e ele diz assim: é certo que qualquer lugar onde se enuncia o nome de Deus e nele se pense, logo se transforma em um santuário. Vamos então enunciar o nome de Deus e pensar nele e transformar os nossos lares, os nossos corações em santuários onde ele possa habitar neste momento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me tenham ofendido. Mas não me deixes, Senhor, cair nas tentações, mas livra-me, Pai, de todos os males, que assim seja. Assim, com as bênçãos de Jesus, damos por encerrado o nosso estudo dessa noite. Fiquem todos em paz. Boa noite, gente. Boa noite, Daqui gente. a pouco já Obrigado. posto a aula, tá? Boa Boa noite. noite. Boa noite, gente. Um tchau, tchau, boa abração. noite. Tchau, boa noite.